Esse vídeo é para distinguir entre os analistas técnicos e fundamentalista, ou seja, quais são os tipos de análise que as pessoas fazem para investir em ações. Esse conteúdo é de informação geral, não necessariamente análise fundamentalista. Primeiramente, existem dois tipos de análise: as análises técnicas e as análises fundamentalistas. Elas distinguem basicamente pelo seu objetivo. Essas análises são utilizadas para orientar o investidor ou o especulador que investe em ações, sendo que elas diferem principalmente pela premissa básica que elas adotam como verdade. Então, primeiramente, análise técnica. O analista técnico estuda o comportamento dos preços e volumes de negociação passados e presentes para prever a probabilidade das tendências futuras do preço das ações. Ou seja, estão querendo observar as análises do preço das cotações das ações e o volume para ver tendências do curto prazo e longo também. Eles também são conhecidos como grafistas, por utilizar principalmente a análise gráfica como as principais formas de determinar as relações de demanda e oferta que movimentam o mercado. Já a análise fundamental concentra-se nos dados de fontes, incluindo registros financeiros, relatórios econômicos, ativos das empresas e participações no mercado, para determinar o valor justo dos negócios e qual empresa do segmento tem maior possibilidade de gerar mais valor para o acionista, quem comprou a ação. Ou seja, a análise técnica, ela parte de um princípio que o valor da ação ele vai descontar tudo, ou seja, que os mercados são eficientes. O analista fundamentalista, normalmente ele vai partir de um princípio que o mercado pode estar distorcido. O preço das ações pode distorcer o valor real da empresa. E o analista fundamentalista ele vai tentar encontrar essas distorções para investir. Então, as principais ferramentas de cada um deles. A análise técnica. Análise técnica, ela se baseia na teoria Down, que foi a que deu origem a essa teoria da análise técnica mais moderna, né? Que isso aí já era usado desde a época lá do Japão, das análises das bolsas de arroz do Japão, mas a teoria mais moderna aí, né, é baseada na teoria de Down, que é o cara que ajudou a fundar o Dow Jones, né? Isso daí parte dos princípios, que o mercado desconta tudo, igual eu falei, movimentos dos preços nas tendências, ou seja, esses preços eles vão se mover em tendências, e história que tende a se repetir, ou seja, os comportamentos humanos eles vão tender a se repetir. Então, se um grupo de pessoas começa a comprar muito uma ação, isso daí pelo gráfico vai dar para ser percebido. E a pessoa vai ver que a tendência ali começa ou a ser revertida, uma tendência de baixa, ou ela vai ser mantida uma tendência de subida, né? As principais análises são feitas com base nos padrões gráficos, indicadores e osciladores. Em resumo, o analista tem que encontrar padrões e sinais que reforçam as tendências ou reversões, tudo através dos gráficos. Isso daí, então, principalmente eles analisam tendências de preço, padrões gráficos, indicadores de volume e momento, osciladores, médias móveis e nível de suporte e resistência, para auxiliar na tomada de decisão. Agora, os analistas fundamentalistas eles vão ter outra ótica. A análise fundamental é geralmente feita de uma perspectiva macro para micro, a fim de identificar valores mobiliários que não são corretamente precificados no mercado. Se o valor justo da ação, ou seja, da parte da empresa, for superior ao preço de mercado, as ações serão consideradas subavaliadas e uma recomendação de compra será dada. Ou seja, a empresa ela está sendo subvalorizada. Então é bom comprar ela porque você tem o lucro aí dessa diferença, né? Os principais indicadores e recursos que os analistas fundamentalistas usam vão ser indicadores de atividade econômica, taxas e índices de governo. Isso daí vão ser os principais indicadores: IPCA, IGPM, taxa Selic, indicadores antecedentes compostos da economia, que são calculados pela Faculdade Getúlio Vargas, produto interno bruto, índice de venda a varejo, índice de confiança e sentimento do consumidor, a taxa de desemprego, isso aí tudo vai mostrar uma condição macro da economia. E a partir disso, eles começam a segmentar, encontrar quais segmentos tendem a ser melhor valorizados nesse momento da economia. Aí eles vão para as empresas e analisam seus demonstrativos financeiros.
Daí, nessa análise, você vai ter análise quantitativa, capaz de ser medido ou expressa em termos numéricos, que são as maiorias usadas aí pelos múltiplos, né, e projeções de caixa, projeções de fluxo de caixa, e análise qualitativa, para interpretar como que esses índices aí vão influenciar nas empresas, se as empresas têm gestões boas ou ruins, isso daí vai ser uma análise qualitativa, relacionado ou baseado na qualidade ou no caráter de algo, geralmente em oposição ao seu tamanho ou quantidade. Em seguida, a análise fundamentalista vai considerar o modelo de negócio, a vantagem competitiva, administração e governança corporativa. Sendo que esses aqui são características mais qualitativas. E as características mais quantitativas vão ser baseadas em fundamentos quantitativos, que vão ser balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa e estimativas do valor justo. Essa estimativa do valor justo é baseada normalmente em múltiplos e projeções de fluxo de caixa descontado. Já temos alguns vídeos no nosso canal falando sobre estrutura de balanço patrimonial de forma bem didática. Vocês podem ir lá e seguir eles. Então, obrigado, espero que tenha ajudado aí no estudo de vocês e deem um curtir e sigam a página nossa do YouTube e do Instagram. Obrigado.